Ben Gardner, um indivíduo com um histórico perturbador, havia realizado um ritual para invocar o Jeff the Killer, o infame assassino de uma creepypasta. Avery sabia que estava lidando com algo fora do comum, algo que mesclava o sobrenatural com o horror da realidade. Enquanto aguardava os resultados da perícia sobre o sangue encontrado no local, o delegado Avery não conseguia afastar uma terrível suspeita. Ele conhecia o delegado John Bennett, o homem agora encarregado de investigar a série de mortes brutais que assombravam a cidade. Avery tinha quase certeza de que o sangue na cena do ritual pertencia à esposa de Bennett, assassinada por Gardner antes de ser preso, depois de uma série de assassinatos copiando personagens fictícios de creepypastas. Esse fato adicionava uma camada pessoal e dolorosa à já complexa investigação. O vento soprava através dos cipós que pendiam das árvores, dando um ar mais assustador à cena, enquanto Avery a examinava. Ele sentiu a gravidade da situação. Não era apenas uma questão de capturar um assassino, mas também de entender as forças sombrias que estavam sendo manipuladas e não tinha como não perceber que havia algo de sobrenatural em tudo aquilo. O rádio do delegado chiou, interrompendo seus pensamentos. A voz de O'Connor confirmou suas piores suspeitas. O sangue era de fato da esposa do detetive Bennett. O horror e a raiva se misturaram dentro dele, alimentando sua determinação de acabar com essa ameaça. Ele sabia que Bennett precisava ser informado, mas primeiro havia mais a descobrir naquele pântano traiçoeiro. Cada detalhe da cena ritualística poderia ser uma pista crucial. Avery ordenou que a área fosse meticulosamente examinada, procurando qualquer evidência que pudesse ligar Gardner ao ritual. Ele sabia que o tempo era essencial, a vida de mais pessoas poderia estar em risco. Enquanto a noite caía envolvendo os pântanos em uma escuridão ainda mais profunda, Avery se preparava para enfrentar uma batalha que desafiava a lógica e o entendimento comum. A caçada ao assassino sobrenatural estava apenas começando e ele estava determinado a não deixar pedra sobre pedra até que a justiça fosse feita. O delegado Nick Avery, seguindo uma pista em meio à vegetação densa dos pântanos dos Everglades, encontrou uma barraca de acampamento bem escondida. O local parecia ter sido usado recentemente, confirmando suas suspeitas de que Ben Gardner havia se refugiado ali após escapar durante sua transferência da prisão. Ao inspecionar a barraca, Avery encontrou vários pertences de Gardner espalhados pelo chão. Haviam roupas sujas, restos de comida e, o mais perturbador, uma série de fotos cuidadosamente dispostas. Cada fotografia representava uma vítima das mortes brutais que ocorreram após o ritual de invocação de Jeff the Killer. O padrão era claro. Cada vítima tinha uma conexão pessoal e amarga com Gardner, revelando uma história de vingança meticulosamente planejada. Avery estudou as fotos uma a uma, o horror crescendo dentro dele à medida que compreendia as motivações do assassino. A mãe de Gardner, a primeira vítima depois que ele fugiu. Ele a culpava por não tê-lo protegido quando era atormentado na escola. Os irmãos Wallace. Eles faziam bullying e abusavam dele, tornando sua infância um pesadelo. Havia uma nota atrás da foto detalhando todas as vezes que fora abusado pelos três. O professor Carter, que o ridicularizava e humilhava Gardner nas aulas de esportes, na frente de todos, chamando-o de fracote e bichinha diante dos colegas. Ele também detalhou esse fato no verso da foto. O professor Austin, o pai da Jane, reprovou Gardner 2 vezes supostamente por ele ter confessado seu interesse em sua filha, a Jane Austen, que agora era sua refém. O policial Bill Wilkes, agressivo, havia espancado Gardner durante sua primeira prisão.
quando ele imitou Slenderman e assassinou uma criança na floresta. Avery lembrou-se da terrível descoberta do corpo da esposa do detetive Bennett, a única morte que fora cometida antes do ritual. Como Gardner havia confessado, precisava do sangue de alguém próximo ao seu inimigo, no caso Bennett. Ali também havia as fotos de Bennett e Austin, como as vítimas que faltavam para concluir o ritual. O capitão Mason, tomado de curiosidade, entrou na sala das câmeras com uma sensação de urgência. Ele precisava saber se o assassino havia passado pelo deck 8 e rapidamente pediu ao operador para rever as gravações. As imagens mostravam 2 indivíduos suspeitos usando moletões brancos. Um deles, aparentando ser mais velho, puxava o outro pelo corredor. O mais velho segurava uma faca, raspando-a nas paredes, enquanto avançava, e havia sangue na manga do moletom. De repente, o homem mais velho parou e olhou diretamente para a câmera. Sua face era grotesca e assustadora, como se pudesse ver o capitão e o operador, apesar da gravação ser de horas atrás. A boca dele se mexeu, claramente dizendo algo, mas sem som nas imagens não podiam ouvir o que ele dizia. Então uma voz gelou o sangue do capitão e do operador. "Sorria, capitão. Eu estou te vendo." Ambos se viraram rapidamente para trás e constataram que estavam sós. A sala estava vazia. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som de suas respirações rápidas. De repente, todas as câmeras do cruzeiro começaram a falhar, uma após a outra, enchendo as telas de estática e interrompendo a visualização das áreas vitais do navio. Mason sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que o assassino estava jogando com eles, usando o medo como uma arma, mas se perguntava como ele fez aquilo, como desligou todas as câmeras. "Precisamos informar a segurança", Mason disse com firmeza, tentando manter a calma, "e averiguar essas falhas nas câmeras imediatamente." Enquanto ele saía da sala, o operador das câmeras tentou desesperadamente restaurar a transmissão. A sensação de ser observado tornou-se ainda mais intensa. O capitão sabia que cada segundo contava e que precisava estar um passo à frente desse assassino antes que mais alguém fosse atacado. Precisava prezar pela integridade física de seus passageiros e tripulantes. Enquanto o capitão Mason deixava a sala das câmeras, a imagem perturbadora do assassino permanecia gravada em sua mente. A fisionomia do homem na gravação era claramente o retrato do mal encarnado. Seus olhos profundamente vazios, a pele pálida e esticada em um sorriso sinistro, e os dentes manchados de sangue, lhe causavam um terror visceral. Mason sentiu o coração bater mais rápido, o frio se espalhando pelo seu corpo. Cada detalhe grotesco, os olhos que pareciam perfurar sua alma, a boca deformada em um sorriso macabro, a presença imponente e ameaçadora, tudo contribuía para um sentimento avassalador de pavor. A cena era surreal, como se o assassino tivesse quebrado a barreira entre a gravação e a realidade, perseguindo-os mesmo através do tempo. A voz que ouviu, tão real e próxima, ecoava em sua mente. "Sorria, capitão. Eu estou te vendo." Essas palavras, carregadas de uma ameaça implícita, pareciam repetir-se incessantemente, como um sino de alarme em seu subconsciente. Mason sabia que estava lidando com algo além do humano, algo que personificava a própria essência do terror. Enquanto caminhava pelos corredores do navio, sentia a pressão da responsabilidade sobre seus ombros aumentar. Ele tinha que proteger os passageiros e a tripulação, mas o medo começava a se infiltrar, ameaçando sua compostura. Respirou fundo, tentando manter a clareza de pensamento. A adrenalina corria em suas veias, e ele sabia que precisava se concentrar e agir rapidamente. Ele era o capitão e não podia permitir que o pânico o dominasse.
Ele precisava de um plano. Precisava mobilizar sua equipe e garantir que estavam prontos para enfrentar essa ameaça aterradora. A segurança de todos a bordo dependia de suas próximas ações, e ele estava determinado a não falhar. O capitão Mason tentou freneticamente contatar a guarda costeira, mas para seu horror descobriu que todas as comunicações estavam mudas. Não havia sinal, nenhuma resposta, apenas um silêncio opressivo, que aumentava seu pânico. Sentindo um aperto no peito, ele se aproximou de uma das janelas e olhou para fora. Uma densa névoa cobria todo o cruzeiro, envolvendo-o em uma camada impenetrável. A visibilidade estava completamente comprometida, tanto para eles a bordo quanto para qualquer um tentando alcançá-los do lado de fora. Mason percebeu que a neblina era tão espessa que nem mesmo as luzes do navio conseguiam penetrá-la. Longe do cruzeiro, a guarda costeira também estava lutando contra a névoa. Eles podiam ver a massa branca engolindo o navio, ocultando-o quase completamente de vista. As sirenes e luzes de emergência piscavam impotentes na bruma, enquanto os oficiais tentavam manter o curso em direção ao último local conhecido do cruzeiro. Dentro do navio, Mason sentia um calafrio percorrer sua espinha. Era como se a névoa fosse uma entidade própria, uma barreira sobrenatural destinada a isolá-los completamente. Ele sabia que o tempo estava contra eles. Com as comunicações cortadas e a visibilidade nula, estavam à mercê do assassino, cuja presença maléfica parecia impregnar o ar ao seu redor. Determinado a não sucumbir ao desespero, Mason se virou e começou a mobilizar sua equipe. Precisavam se organizar, reforçar a segurança e encontrar uma maneira de estabelecer contato com o mundo exterior. Ele sabia que cada decisão era crucial para a sobrevivência de todos a bordo. A tensão era palpável. Enquanto ele dava ordens, a sensação de estar sendo observado crescia a cada momento. Ele tinha que manter a calma, liderar sua equipe e enfrentar o terror que agora os cercava. Com a aproximação de Bennett, Gardner/Jeff sentiu seu corpo reagir de maneira intensa e visceral. As duas últimas vítimas do ritual estavam próximas, e ele podia sentir as mudanças começando a se manifestar fisicamente. Uma onda de energia sombria pulsava através de suas veias, e a presença de Jeff the Killer dentro dele se tornava cada vez mais tangível. Gardner/Jeff percebeu que a fusão estava quase completa. Seus sentidos estavam aguçados, sua mente sintonizada com uma malevolência implacável. A transformação não era apenas mental, mas física. A pele pálida, os olhos vazios e o sorriso grotesco estavam se tornando sua própria realidade. Ele podia sentir os traços de Jeff se incorporando ao seu ser. Uma metamorfose que o tornaria o assassino em carne e osso. Cada passo que dava sentia Bennett se aproximando, e isso acelerava o processo. O poder de Jeff estava se enraizando profundamente, e Gardner sabia que em breve ele seria completamente consumido. E então, nada nem ninguém poderia pará-lo. A fusão com Jeff significava um renascimento sombrio, uma nova entidade que encarnava a pura essência do mal. A antecipação era eletrizante, e Gardner/Jeff sentia um prazer perverso ao pensar nas próximas etapas de sua missão. A finalização do ritual estava iminente, e a transformação prometia um novo nível de crueldade e sadismo. A escuridão que o envolvia se tornava parte de sua própria identidade, uma simbiose perfeita com o terror que Jeff the Killer representava. Com cada batida de seu coração, Gardner/Jeff se aproximava de seu destino final. Ele sabia que uma vez que a transformação estivesse completa, ele seria invencível, e nesse momento ele se tornaria uma força imparável de destruição, pronto para reivindicar suas vítimas e consolidar seu reinado de terror.